Fala galera, professor Eduardo Galves na área, bem-vindos ao nosso curso Revisão Enem, a gente vai arrebentar e eu tenho certeza que você vai sair daqui e você vai conseguir a aprovação na tão sonhada faculdade. E aí o que a gente vai fazer agora? Vamos partir para o conteúdo da biologia, vamos olhar o que eu trouxe para vocês no primeiro tema, vamos lá galera, olha no slide aí. Então nosso cursinho aí, ó, Revisão Enem, e o nosso primeiro tema é Fundamentos da Ecologia, Conceitos Iniciais. Eu não posso deixar de pedir para você seguir a gente nas redes sociais, QG do Enem, e as minhas redes sociais também, Instagram, @prof. Eduardo Galves, e no YouTube, Biologice. Galerinha, vamos lá, Fundamentos de Ecologia, Conceitos Básicos. Embora eu tenha trazido para vocês uma imagem em inglês, eu vou colocando o significado de cada uma delas aí, ponto a ponto, tá? Então, o que a gente tem aí? A gente tem aí um esqueminha mostrando o que a gente chama na biologia de níveis, olha que maneiro, níveis de organização. Então a gente tem aqui os famosos níveis de organização da biologia. Como é que funciona? Os níveis de organização começam aqui com o famoso átomo. E aí, pessoal, dá uma olhadinha para cá. Como é que vai funcionar essa brincadeira? A biologia, ela faz um estudo completo em ordens de grandeza. A gente começa com o estudo do átomo e aí vai seguindo aquele esqueminha ali bonitinho. Um conjunto de átomos forma as moléculas, como por exemplo, carboidrato, proteínas, lipídios, enzimas, ácidos nucleicos, vitaminas, os sais minerais que podem ser encontrados também na forma molecular. O conjunto de moléculas vai formar as primeiras organelas, conjunto de organelas células, conjunto de células os tecidos. E aí em tecido a gente começa a trabalhar com 4 tecidos básicos, né? A gente vai falar de tecido epitelial, tecido conjuntivo, muscular e o tecido nervoso. Se você estiver sentindo falta de algum, é porque você está certo. Aqui no tecido conjuntivo, ele se subdivide em 5 tecidos, galera. Eu tenho o conjuntivo propriamente dito, o ósseo, cartilaginoso, adiposo e sanguíneo, também chamado de hematopoético. E a gente segue as ordens de grandeza. Um conjunto de tecidos formando os nossos órgãos, o conjunto de órgãos formando os nossos sistemas, como por exemplo, o sistema digestório, respiratório, circulatório, excretor, endócrino, nervoso e reprodutor. Até rimou, né? Tá gostando, né, moleque? Vamos lá. E aí, o que acontece? Esse conjunto de sistemas começa a formar os indivíduos e aqui a gente começa com os conceitos de ecologia. A partir de indivíduo, a gente embute a ecologia dentro da biologia e a gente vai partir para o abraço. Sabe por quê? Queridos, a matéria que mais cai no Enem hoje é a ecologia. Então vamos no slide que eu vou te apresentar esses conceitos maravilhosos. Dá uma olhada aí, cara. Queridos, então olha só revisando aqui. A gente passou pelos átomos, moléculas, organelas celulares, células, tecidos, órgãos, sistemas, organismos, que eu chamei também de indivíduos. Legal? Queridos, e aqui em indivíduo, eu já faço uma pegada para cá. Sabe por quê? Porque organizando esses carinhas aqui, eu já tenho o primeiro conceito ecológico importante, que é qual? O conceito ecológico de espécie. E aqui no conceito ecológico de espécie, eu tenho que trabalhar com 3 características. Ou seja, um grupo para ser espécie, em primeiro lugar, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter um número de indivíduos com características, olha que maneiro, características semelhantes. Aí eu te pergunto, ô Galvis, como é que tem que ser essas características? Essas características têm que ser características que a gente chama de características morfofisiológicas. Galvizinho, o que são características morfofisiológicas? Dá uma olhadinha para cá, cara, olha só. Morfo significa forma, físio significa funcionamento. Então, um grupo, para ser considerado uma espécie, esses caras eles têm que ser semelhantes no formato e no funcionamento. Se você pega 2 gatos e abre os dois, a organização ali dos tecidos, dos órgãos e do sistema tem que ser semelhante. E o funcionamento dele tem que ser semelhante também. Então, para ser uma espécie, eu tenho que ter um conjunto de características morfofisiológicas semelhantes nesses caras. Beleza? Vamos para a segunda característica para ser espécie? Vai do slide. Vamos lá. Queridos, então para ser espécie, o segundo requisito aqui é ter o quê? É ter a
capacidade, acompanha comigo aí, ó, de gerar o quê? De gerar descendentes, olha que maneiro, descendentes férteis. Legal? E a terceira característica para ser considerado uma espécie, esse grupo, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter uma última característica que a gente chama de isolamento. Olha que maneiro agora. Isolamento reprodutivo. Beleza? Pessoal, dá uma olhada para cá de novo. Então vamos lá. Para ser espécie, tem que ter um número de indivíduos com características morfofisiológicas semelhantes. Anotou? Isso vai cair na tua prova. Segunda característica para ser espécie, tem que ter capacidade de gerar descendentes férteis. Por que a mula ou o superburro, eles não podem ser considerados uma espécie nova? Porque eles são estéreis, eles não são férteis. E a terceira característica é o isolamento reprodutivo. Pescou? Beleza, então vamos lá. Seguindo, um conjunto de indivíduos com características morfofisiológicas semelhantes, espécie. E aí, se eu pego um conjunto de indivíduos da mesma espécie, eu tenho o meu segundo conceito ecológico importante para a nossa aula, que é o conceito de população. Então, de novo, conjunto de indivíduos da mesma espécie, eu formo uma população. Depois eu vou no slide, tá? Calma aí, segura a onda. Se eu pego um conjunto de populações de espécies diferentes, eu formo o meu terceiro conceito ecológico, que é o conceito de comunidade ou biocenose. E aí eu peço a atenção de vocês. Por quê? Comunidade ou biocenose não tem coletivo. Porque se eu junto uma comunidade com outra comunidade, eu faço uma comunidade maior. E aí o meu próximo conceito, ele acaba sendo relativizado. Portanto, o próximo termo ecológico, que é o termo ecossistema, ele acaba tendo um conceito diferenciado dentro desses níveis de organização. Como é que eu vou definir o ecossistema? Vamos lá, galera, dá uma olhada no slide. Vem comigo, bora! Então aqui, repetindo, o conjunto de indivíduos da mesma espécie, população. O conjunto de espécies diferentes, eu tenho o conjunto de populações de espécies diferentes, biocenose ou comunidade. E no meu ecossistema, eu vou ter a definição do quê? A definição de fatores. Olha que fácil agora, hein, cara? Você vai destruir na prova. Fatores bióticos e fatores de que tipo, Galves? Fatores abióticos. Beleza? O que é fator biótico, Galvez? Fator biótico são os próprios seres vivos, enquanto que os fatores abióticos são os fatores não vivos. Deu para entender isso? Dá uma olhada para cá de novo, galera. Então, o ecossistema, ele não pode ser definido como um conjunto de alguma coisa. Viu que eu quebrei a ordem de grandeza? Ó, presta atenção agora. Eu vou falar bem rapidinho. Conjunto de átomo, molécula, conjunto de molécula, organela, conjunto de organela, célula. Conjunto de célula, tecido, conjunto de tecido, órgão, conjunto de órgão, sistema, conjunto de sistema, organismo ou indivíduo. Aí entra na ecologia. Conjunto de indivíduos com características morfofisiológicas semelhantes, gerando descendente fértil e com isolamento reprodutivo, ou seja, sem conseguir se reproduzir com mais ninguém, espécie. Conjunto de indivíduos da mesma espécie, população, conjunto de populações de espécies diferentes, comunidade, e no ecossistema eu quebro. Eu não falo que ecossistema é conjunto de nada. Então, o ecossistema é a junção de fatores bióticos e abióticos, ou seja, os seres vivos com os fatores não vivos. Por exemplo, Galves, um grupo de alces, um grupo de gaivotas e um grupo de peixes a uma temperatura de 40 graus Celsius. Cara, 40 graus Celsius é ser vivo? Não, é temperatura. Então, temperatura entra como fator biótico ou abiótico? Perfeito, meu filho! Abiótico! Então, eu tenho a definição de ecossistema. E para finalizar a nossa ordem de grandeza, a gente tem a biosfera, que é nada mais nada menos que o conjunto do quê? O conjunto de todos os ecossistemas do planeta. Beleza? Dá uma olhada no slide que eu vou fechar essa brincadeira com vocês. Vamos lá. Queridos, então olha só, como eu falei para vocês, olha a ideia do ecossistema. Eu tenho aqui, ó, uma população de alces, eu tenho uma população de pássaros, eu tenho uma população de peixes. Se eles estão interagindo com o meio ambiente, olha lá atrás tem neve. Se tem neve, eu tenho o quê? Eu tenho temperatura, eu tenho aqui, ó, pressão, eu tenho salinidade, eu tenho umidade. Então isso é um ecossistema. Só que aqui, ele traz um outro conceito.
O que é um conceito? O conceito de bioma. E um bioma, galera, ele é nada mais nada menos, eu vou até mudar de cor para você, cara, olha só, vou mudar de cor para você. Um bioma é nada mais nada menos do que um grande, o quê? Um grande ecossistema. Como eu vou mostrar para vocês no próximo slide, dá uma olhada aí, cara. Olha só. Desculpa, eu acabei botando no slide errado. Olha só, olha o bioma, galerinha. O bioma, ele é um grande ecossistema. E esses daí são os biomas brasileiros. Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Amazônia, Pantanal, Pampa. Sendo que esses biomas a gente vai trabalhar numa outra aula. Eu só quis mostrar ele para vocês rapidinho. Mas volta aqui nesse slide, cara. Olha só. O que é um biociclo? Um biociclo, ele acaba sendo a grande divisão da biosfera. Então, se eu pego o meu planeta todo e divido ele em 3 áreas, eu tenho o quê? Eu tenho os ecossistemas terrestres, legal? Eu tenho os ecossistemas marinhos e eu tenho os ecossistemas, o quê? De águas continentais. Beleza? Os biomas terrestres, os ecossistemas terrestres, a gente vai chamar de epinociclo. Galves, isso cai em prova? Não, filho, isso despenca em prova, então fiquem atentos. Aqui os marinhos eu tenho o talassociclo, ok? Ciclo. E os de águas continentais, geralmente água doce, eu tenho o liminociclo. Perfeito? Continua no slide aí, ó, não sai não. A gente está acabando, cara. E aí, dá uma olhadinha aí. Olha só no meu próximo slide. A gente tem 2 conceitos que são os últimos conceitos que a gente vai trabalhar. O conceito de habitat e o conceito de nicho ecológico. E eu finalizo falando sobre o princípio de Gauss. Olha, quase que sai de Gauss, hein? Dá uma olhada para cá. Galerinha, habitat e nicho ecológico são conceitos que aparecem demais na sua prova. O que são eles? Muito fácil. O habitat é o local onde normalmente você encontra a espécie. E o nicho ecológico é o conjunto de todas as suas atividades no habitat natural. Então é muito comum as provas trazerem a seguinte contestação. Se 2 espécies estão no mesmo habitat e houver uma sobreposição de nicho, o que vai acontecer entre elas? Uma competição, com a tendência da extinção da mais fraca. Esse é o princípio de Gauss, esse é o princípio da exclusão competitiva que você viu lá no slide. Quer ver para a gente encerrar a aula? Dá uma olhadinha lá, cara. Olha só. Eu tenho o Paramécium aurelium isolado, ele cresce. Eu tenho o Paramécium caudatum isolado, ele cresce. Quando eu coloco os dois em conjunto, o que acontece? O Aurelia, ele ganha e o Caudatum, ele é eliminado. Ou seja, esse cara, ele é eliminado da competição. Deu para entender isso? Pessoal, bem-vindos à nossa segunda aula, uma aulinha de exercício maravilhosa. Eu vou te deixar pronto para fazer, sabe o quê? Chegar lá no Enem e arrebentar. Eu quero você gabaritando todas as questões de biologia. Dá para fazer isso, Galvizinho? Mas lógico que sim. Só que para isso você tem que sedimentar a teoria, como a gente fez na nossa primeira aula, lá sobre conceitos ecológicos. E agora a gente tem que arrebentar nos exercícios. Vamos no slide que eu vou começar a fazer a primeira questão com vocês. Vamos nessa, parte para lá. Queridos, primeira questãozinha, uma questão do Enem 2012. Vamos dar uma lida aí nessa questão juntos? Olha só, eu vou lendo a questão e vou aproveitando e vou marcando ela com vocês. Olha só, eu estou falando sobre o tamanduá. Ó, o menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos. Olha o que ele falou. Ele falou em hábitos do tamanduá. Passa o dia repousando, geralmente em um emaranhado de cipós, com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade, ó, falou de novo, em atividade, se locomove vagarosamente e emite som semelhante a um assobio. A cada gestação gera um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tenha idade para procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes e o território de um macho inclui o de várias fêmeas, o que significa que ele tem sempre diversas pretendentes à disposição para namorar. Essa descrição sobre o tamanduá diz respeito a
Pessoal, dá uma olhada para cá, olha só. Lá na nossa aula teórica sobre os conceitos básicos de ecologia, nós falamos sobre vários conceitos. Falamos sobre populações, ecossistemas, espécies, falamos sobre a biosfera, os biociclos, os biomas. E aí a gente terminou falando sobre dois conceitozinhos que são importantíssimos para a tua prova, que são os conceitos de habitat e nicho ecológico. Queridos, como é que eram esses conceitos? O conceito de habitat representava o local onde normalmente encontramos uma espécie, enquanto que o nicho ecológico representa o conjunto de todas as suas atividades, beleza? Tem um autor de ecologia chamado Eugênio Oudum, que é um dos mais famosos do mundo. Esse cara, ele diz que o habitat da espécie é o seu endereço, enquanto que o nicho ecológico da espécie, ele é a sua profissão. Só uma analogiazinha para você lembrar na hora da prova. Então, se eu estou encontrando o local da espécie, a gente chama de habitat. Se você está encontrando o conjunto de todas as atividades dessa espécie, a gente chama simplesmente de nicho ecológico. Beleza? O que ele está falando nessa questão? Ele está falando em hábito, ele está falando em atividade. Galerinha, se falou em hábito e atividade, só pode ser o quê? O nicho ecológico. Vamos lá na questão? Vamos matar ela, pessoal? Olha aí. Então, nessa questãozinha, a gente vai ver o quê? A gente vai ver o conceito de habitat, não pode ser, porque o habitat é o local onde a gente encontra essa espécie. Eu falo aqui na letra B sobre biótopo, é um conceito que a gente não falou lá na nossa aula teórica. Biótopo é nada mais nada menos do que o próprio ambiente, físico-químico de um determinado ecossistema. Depois eu tenho o nível trófico ou nível trópico, que tem relação direta com cadeia alimentar, ou seja, não tem nada a ver com o nicho ecológico. E na letra D eu tenho realmente o gabarito da questão, que é o nicho ecológico. Eu estou falando no texto do conjunto de todas o quê? De todas as suas atividades e dos seus hábitos. Beleza? E por fim, na letra E eu tenho um potencial biótico que não tem também nada a ver com o quê? Não tem nada a ver com as questões de atividade dessa espécie. Então olha para cá, pessoal. Viu como não é difícil? Pegou questão de ecologia, o que você tem que fazer? Primeiro você tem que arrebentar. Primeiro que você tem que entrar confiante. Entre na prova confiante, determinado que você vai destruir ela, beleza? Segundo, leia o texto com calma, leia as opções, leia a pergunta, volta no texto, marca o gabarito e vai para onde? Para Federal, filho, que eu quero te ver lá. Show? Questão 2. Vamos nessa? Partiu! Queridos, na questão 2, a gente tem o que aí? Vamos ler. O termo ecologia foi utilizado pela primeira vez em 1866 na obra Morfologia Geral do Organismo, pelo biólogo alemão Ernst Haeckel. Pode-se conceituar ecologia como a ciência que estuda a interação dos seres vivos entre si e com o ambiente em que vivem. Em relação ao tema, correlacione as colunas a seguir. Então, olha só, queridos, olha o que a gente tem. A gente tem na primeira coluna conceitos vinculados à ecologia. Na segunda coluna eu tenho as suas definições. E ele vai pedir para a gente fazer o quê? A correlação entre as duas. Então vamos lembrar? O que a gente viu lá na nossa aula teórica? A gente viu a definição de ecossistema, não vimos? O que era um ecossistema? Vamos lembrar aqui? Um ecossistema era o conjunto de fatores o quê? De fatores que a gente chamou de fatores bióticos com fatores de que tipo? Fatores abióticos. Legal? Então, sempre que eu tiver os seres vivos associados ao ambiente físico-químico, eu tenho a definição de ecossistema. A biocenose a gente viu como conceito de quê? Como sinônimo de comunidade. E o que era uma comunidade, pessoal? Uma comunidade era nada mais nada menos que um conjunto de populações de espécies diferentes. Vamos pular esses dois aqui? Esses dois têm uma relação com outro assunto ainda da ecologia, que é chamado de sucessão ecológica. Beleza? E aqui na minha sucessão ecológica a gente tem essas duas definições que eu já falo sobre elas. Calma, sem pressa, meu filho. E aí que por fim eu tenho o biótopo. O biótopo a gente já viu na primeira questão que é nada mais nada menos que o ambiente físico-químico. Legal? Então, queridos, vamos lá. Dá uma olhada para mim rapidinho. Quando você pega uma questão que tem dois conceitos que você não viu, suponhamos que você só tenha assistido a aula aqui do Revisão Enem.
A gente não falou de ecese nem de série. O que você tenta fazer em primeiro lugar? Tenta pegar os conceitos que você sabe e tenta eliminar o máximo de opções que você tem. Quer ver? Eu vou te mostrar como é que faz isso. Volta lá na questão, galera. Vamos lá. Vamos no ecossistema. O ecossistema a gente já sabe que é fator biótico e fator abiótico. Vamos matar isso daqui. A área física na qual a determinada comunidade vive está fora. Depois, unidade natural constituída de fatores abióticos e fatores bióticos. Eu não quero nem ler o resto. Se eu falei em fatores bióticos e abióticos, eu sei que aqui eu tenho um ecossistema. Legal? Dá uma olhada na segunda, galera. Biocenose, a minha comunidade, conjunto de populações de espécies diferentes. E olha na linha embaixo. Conjunto de populações de diversas espécies que habitam uma mesma região num determinado período. Então aqui eu já tenho logo de cara o meu conceito de comunidade. Beleza? Pulando ecese e série, a gente vai no biótopo, porque a gente sabe que é um ambiente físico-químico. Então dá uma olhada aqui em cima. Ambiente físico-químico, ou seja, a área física. Eu já sei que aqui eu tenho o 5. Então com essa brincadeira, 5, 1, 2, eu já elimino o quê? Eu já elimino a letra B e a letra C. Beleza? Eu fiquei entre A e D e, na verdade, eu vou precisar definir o que é série e o que é a minha ecese. Olha para cá. Queridos, uma sucessão ecológica, na verdade, é uma sucessão de eventos que acontecem num ambiente inabitado ou devastado até ele atingir uma comunidade estável, um ecossistema estável que a gente chama de comunidade clímax. E para chegar a clímax, eu passo por 3 fases, sendo a clímax a terceira. Eu começo na ecese, eu vou para a série e atingo a comunidade clímax. A ecese, que é a primeira fase, ela sempre começa com um grupo de indivíduos que a gente chama de espécies pioneiras. O que é ser pioneiro em alguma coisa? É ser o primeiro, é ser o inicial, beleza? Então uma espécie pioneira sempre aparece na ecese. Vamos ver se a gente consegue matar a questão? Volta lá, galera. Slide, bora! Então olha aqui que eu tenho na minha próxima opção. Em uma sucessão ecológica, representa a comunidade pioneira. Se eu tenho aqui a comunidade pioneira, é porque eu sei que aqui é minha ecese. Galerinha, a ecese, ela sempre vai trazer, eu vou marcar lá no final, ó, ela sempre vai trazer uma comunidade de organismos pioneiros. E por fim, a etapa intermediária. Eu não falei que são 3 fases? Quem é a primeira fase? A ecese. Quem é a última fase? Comunidade clímax. Então a fase intermediária vai ser a série. Portanto, a gente tem o gabarito dessa questão linda, maravilhosa, como letra D de dado. Show? Não sai do slide não, filho, sem preguiça. Vamos lá. Próxima e última questão. Lê comigo. Um grupo de estudantes do ensino médio realizou uma pesquisa para fins de trabalho escolar e encontrou a seguinte afirmação em um dos livros de biologia. Houve um intercâmbio de matéria e energia entre os organismos e o meio abiótico. Então olha o que ele falou aqui, cara. Ele falou de matéria, ele falou de energia, ele falou de organismo. Meu filho, os organismos são o quê? Os organismos são os próprios seres vivos. Legal? E ele falou de abiótico. Isso está parecendo com o quê? Estou sentindo o cheiro de ecossistema. Vamos lá, queridos. Partiram para uma discussão em grupo, buscando a melhor definição e chegar à conclusão de que esse é um conceito que define... Olha para cá. Eu sei que você já assistiu a minha aula teórica sobre conceitos ecológicos e eu sei que só de olhar para cá você já tem o gabarito na cabeça. Mas eu queria aproveitar esse minutinho final para falar o seguinte. A prova do Enem é uma prova cansativa. É uma prova que você vai pegar questões com textos grandes. Não é o caso dessa, mas é o exemplo da questão anterior. Quando você pega questões assim, tem uma dica que é maravilhosa. Eu mesmo faço isso até hoje. Quando eu fui fazer a prova da OAB lá, cara, a prova da OAB tinha textos gigantescos. Imagina, 80 questões com textos gigantes. O que eu faço? Eu pego a questão e leio primeiro a pergunta. Então eu já vou para o texto da questão sabendo o que ela quer. Sabe por quê? Tem muitas vezes que você é um cara bom, você é um cara que estudou, você é um cara que assistiu a revisão Enem. E você só de ler o enunciado, a pergunta e dar uma olhada nas opções, tu já sabe o que o cara quer. Aí você vai no texto só para ver se não tem uma mentirinha ali ou se tem alguma pegadinha. Então faça isso, eu tenho certeza que vai dar certo e você vai arrebentar. E eu quero te ver, sabe onde? Na Federal, filho. Vamos lá, dá uma olhada no slide, partiu. Queridos, então eu tenho aí, na verdade, se eu falo de fatores bióticos aqui e eu falo de fatores abióticos aqui, eu tenho sim a definição do meu ecossistema.
Sistema. Vamos matar as outras? Vamos lá, só para a gente fechar. Comunidade é o conjunto de populações de espécies diferentes, a gente viu isso. A biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas do planeta, ele não está falando disso. O biótopo a gente já viu nas duas questões anteriores, que é o ambiente físico-químico, legal. E a população a gente sabe que é um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Galera, olha para cá. Finalizamos a nossa primeira aula de exercício vinculado ao quê? Vinculado à nossa primeira aula teórica. Não sai daí que tem muito mais. Beijo! Até a próxima!